uma mosca branca, né? Alguma coisa assim, né? Trevo de 4 folhas. Nós temos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Se vocês puderem colocar aí o nosso site, é www.tdibrasil.com. São mais de 2.000 membros. Tem sociedades do design inteligente ao redor de todo o mundo. Já fizemos vários congressos no Brasil. O primeiro congresso brasileiro, o segundo, o terceiro. E agora, de 7 a 9 de julho, a gente quer convidar você, viu, Igor? 7 a 9 de julho, na melhor do Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Acho que eu vou pedir um aumento de salário agora, né, Igor? 7 a 9 de julho, você pode entrar lá no nosso site e se inscrever. Nós temos o 4º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. Cientistas, tem químico, físico, biólogo, cosmólogo, né? Arqueólogo acho que não tem nenhum, né? Só falta, a gente precisa convidar o Rodrigo, né? Todos cristãos, eu suponho. Não, absolutamente não. Olha, nós temos lá, né? Eu estava falando com o Carlos lá, tem um pessoal lá meio, né, estranho, inclusive. Mas eu não pergunto. A gente convida todo mundo. Mas diferentes posições filosóficas e teológicas. Interessante. Tem várias e várias palestras no YouTube, no nosso site. O Carlos, ele faz lá os TDI Flash, os cortes e tudo mais, né? Como você faz aqui no seu podcast. E a gente tem toda uma galera de cientistas que se renderam aos fatos, que entenderam pela ciência, pelo exercício da ciência, que há uma teoria concorrente. A gente tem certeza absoluta? Ninguém tem. Mas a gente tem a certeza absoluta que a gente só vai chegar mais perto da verdade quando a gente permitir que esse debate aconteça. Esse dogma hoje que nós temos na academia, olha, design inteligente é pseudociência, é religião e tudo mais, é um dogma totalmente equivocado. A boa ciência sempre andou do lado da boa fé. Eu falei dos grandes ganhadores de prêmio Nobel aqui. A Bíblia é um grande livro de ciência. Eu tenho um podcast, é a Bíblia e a Ciência. Um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. E não o contrário. Olha, já pensou? Vão me queimar na fogueira, não vão? Por quê? Porque em todos os embates, Igor, tivemos vários e vários embates ao longo da história da ciência, com a ciência e a Bíblia. A Bíblia ganhou todos os embates. Muitas cidades da Bíblia falavam, não existe. Olha, o Davi não é um rei que não existe. O Rodrigo pode falar sobre isso. O que aconteceu? Dia após dia, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que foi revelada a cada avanço da ciência é que a Bíblia que estava certa. Olha, o universo foi formado pronto? Temos a foto. A Terra é jovem, os continentes estão se separando, não estão, Igor? Se você retrocede esse movimento, o encaixe é perfeito. As bordas são auto-encaixantes, não pode ser milhões e milhões de anos, porque senão já estaria tudo desgastado. O delta do rio Amazonas, a gente foi calcular lá o depósito dos sedimentos e viu a distância do delta do rio Amazonas, deu 6.000 anos. Júpiter tem um campo magnético que não deveria ter, a Terra tem campo magnético, sal nos oceanos. O hélio na atmosfera não bate com o decaimento dos radioisótopos. Não é uma evidência, são N evidências que a galera do design inteligente usa. Olha, o universo foi feito pronto, só um ser inteligente poderia tê-lo feito. Todas essas evidências apontam para uma inteligência no universo. E a inteligência do universo, eu digo que é além do infinito. Igor, dá para ir além do infinito? Um grande teólogo, um grande filósofo já disse que a gente pode ir além do infinito. Quem foi? Você sabe um pouquinho de filosofia, não sabe? Quem foi o grande filósofo que disse que a gente pode ir além do infinito? Buzz Lightyear. Pior que veio na minha cabeça, que caralho, eu vou meter o Buzz Lightyear no bagulho, mano. Perdeu a chance. Eu falo isso nas minhas palestras. Cada vez que a gente estuda, esse infinito da inteligência do universo aumenta mais. Dado após dado, espectro após espectro. Foi J.J. Thomson que falou isso, da minha área, o pai da espectrometria de massa. Ele descobriu o elétron. Olha, Deus privilegia os seus na ciência? Claro que sim. Thomson era cristão, ele ia na igreja, ele lia a Bíblia, fez a melhor ciência do mundo, ele descobriu o elétron, ganhou o prêmio Nobel. O filho dele ganhou o prêmio Nobel. 7 dos alunos de Thomson ganharam o prêmio Nobel. 7, né? Tô botando 5, falando 7, ainda bem? Aí, Rutherford foi aluno de Thomson.
Olha só, Thomson, o pai da espectrometria de massas, disse verdade, espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. Então, a boa ciência, a ciência do design inteligente, que vocês vão aprender lá no nosso congresso, 7 a 9 de julho, se você puder colocar aí a nossa página da TDI Brasil. Como é que é? TDI? TDI Brasil, Teoria do Design Inteligente. E vamos ter o congresso, 4 congressos brasileiros do Design Inteligente. Vem cientista dos Estados Unidos, vem da Argentina, da Espanha, vários brasileiros. Vai ser uma festa de ciência, boa ciência que confirma aquela boa e velha impressão que todos nós tivemos já da tenra idade, não é? Quando éramos criancinha, lembra do tempo, né? Todas as crianças creem em Deus. Quando a gente passa a duvidar de Deus, o Douglas X fala no livro, quando a gente chega lá 15, 16 anos, a gente fala assim, olha, Deus talvez não seja exatamente do jeito que eu acho que ele deveria ser. Ele é mau, né? O problema do mal. Ele vai me impedir de fazer algumas coisas e tal. Aí você começa a cancelar Deus. Eu brinco, né? Ateu eu acho que não existe, tá? Se você se declara ateu, desculpa, eu não creio em você. Porque todos os ateus que eu já exprimi, viu, Igor, na parede, espirraram em direção a Deus. A gente, no fundo, a gente sabe. Porque a Bíblia, em Romanos 1:20, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se veem claramente. Olha só que texto magnífico. Os atributos invisíveis de Deus se veem claramente nas coisas que foram criadas. A obra é magnífica, é muito mais magnífica do que a Capela Sistina. E a gente está indesculpável. A Bíblia diz que a gente é indesculpável. Por que eu não creio em ateu? Porque eu sei que ele percebe. A Bíblia está me dizendo. E as evidências são... Ele está disfarçando, eu sei. Mas no fundo ele crê em Deus. A gente tem que saber que todos cremos em Deus. E todos os testes que eu fiz com os meus ateus prediletos, todos, eles revelaram no fundo que na realidade eles tinham algum descontentamento com Deus. Mas as evidências são muito fortes e a ciência está... Stephen Meyer escreveu um livro, O Retorno da Hipótese de Deus. É um best-seller na Amazon. A gente quer traduzir agora na Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Como a ciência está se reconvertendo a ideia, boa e velha ideia, conta-me a velha história, né? De Cristo e seu grande amor. Conhece essa música? É um hino antigo. É um hino magnífico. Conta-me a velha história. A velha história está voltando para a ciência. A boa e velha história de que um grande Deus fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. É só uma coisa interessante, já que ele falou aqui, tem um livro do George Minoir, História do Ateísmo, dessa grossura. Um dos melhores livros de história do ateísmo. Ele não é religioso, o autor. É um livro histórico. O ateísmo é um movimento novo. Isso é curioso. Ele começa justamente nesse período do questionamento, não diretamente a Deus. Aí entra mais na minha área da filosofia. Porque o cristianismo no Ocidente, ele começou a deturpar tanto as coisas de Deus, tantas coisas de Deus, que ele criou uma ojeriza da palavra Deus. Então, quando começaram os primeiros movimentos ali com Petrarca, no renascentismo, de tirar Deus do foco e colocar o ser humano, do ponto de vista psicológico, eu entendo o porquê da revolta contra Deus. Minha única observação, coloco uma notinha de rodapé aqui, foi o que eu falei uma vez num programa de televisão, que eu participei de um debate lá, que o tema era sobre questão de negros. E eu falei uma coisa lá que um ativista da causa negra não gostou. Mas o que eu falei? Eu falei assim, eu sou negro, e eu já sofri muito racismo. Só que o dia que eu deixar o meu trauma mal resolvido nortear o tom do meu discurso antirracismo, eu não estarei procurando justiça social, eu vou procurar vingança. Existe uma diferença entre eu ter sofrido nas mãos de alguém e usar o meu sofrimento para impedir que outros sofram. Madre Teresa de Calcutá, a Sullivan, que cuidou da a Keller, né? A Ellen Keller, são pessoas que sofreram. Mahatma Gandhi, que ele pegou o sofrimento dele e trabalhou para que outros em igual situação não sofram. Isso é uma coisa. Mas tem aquele outro que ele é mal resolvido com o que ele sofreu, ele é um traumatizado, então ele também faz um discurso parecido com o primeiro, mas ele não quer justiça social, ele quer vingança. Aí ele começa a generalizar, todo branco tem que... Esse tipo de coisa, assim. Aí isso virou até o motivo do X-Men lá, com o Xavier e o Magneto.
que inspirados no Malcolm X e no Martin Luther King. Ali você vê duas diferenças. Eu sei que pode ter muita gente que aplaude o Malcolm X, mas isso mesmo os biógrafos falam, o Malcolm X queria vingança por causa do que ele sofreu como negro. E o Martin Luther King queria justiça social pelo que ele sofreu como negro. É lógico que os dois falavam de justiça social, mas existe uma diferença entre o Martin Luther King, idealizado no Xavier, e o Malcolm X no Magneto. Você vê bem ali, né? Então, o que acontece? A Europa Ocidental ficou mal resolvida com os traumas que ela recebeu dos crimes em nome de Deus. Pô, só que o Magneto e o Xavier podia ser preto, então, né? Podia, mas é verdade. Mas isso é uma coisa que já questionaram mesmo. Por que o Foucault trabalha muito isso? E o Foucault era ateu, né? O Jean-Michel Foucault, ele trabalha essa questão do inconsciente do racismo e da opressão nas obras. Ele trabalha várias obras. O Robinson Crusoe, que sexta-feira era justamente o empregado dele. Aquele Fantasma, lembra aquele desenho, aquele gibi do Fantasma, né? Que ele era o único idealizado pelos negros ali. Então há muita mensagem subliminar de racismo, de antissemitismo, de machismo. Isso é verdade. Nesse ponto eu concordo com o pessoal. A gente tem que perceber a sutileza das coisas. Hoje pode parecer uma coisa engraçada quando os Trapalhões... Não é que eu estou querendo ser muito chatinho com o politicamente correto, mas algumas piadas que faziam contra o Mussum dos Trapalhões realmente eram desagradáveis, né? E a gente aceitava numa boa, e isso é bom, que está se levantando contra isso. Mas o ponto que eu quero acentuar é que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Quando você começa a exagerar demais, você fica chato. Tudo agora é errado, tudo agora é ofensivo, tudo agora é fobia. Por isso que eu fui irônico com a hidrofobia. Aí o que acontece? Esse povo não soube lidar com isso. Ou seja, o ateísmo é fruto da igreja. Quando um religioso não representa bem Deus, ele faz um estrago muito grande. Faz muito grande. Aí surgiu... Aí foi tudo ao passo. Aí veio o renascentismo de Petrarca, depois você tem o enciclopedismo, depois você tem o positivismo de Augusto Comte, você tem todo esse processo levando. E aí tem até uma coisa interessante, o livro Filosofia da Ciência. Eu estou tentando lembrar o professor que ele era lá da Unicamp até, ele faleceu há pouco tempo. Vou lembrar o nome dele, escreveu Filosofia da Ciência. Ele fala o seguinte, esse é o problema do trauma mal resolvido. Quando você não está bem resolvido no seu trauma, a tendência que você tem é de ser igual ao algoz que você queria detonar. O Paulo Freire falava que todo oprimido tende a se tornar um opressor quando ele assume o poder. E o Nietzsche dizia, cuidado quando você contempla demais as trevas, porque as trevas também contemplam você. Assim diz Zarathustra, Friedrich Nietzsche. Então, nesse aspecto, aqueles primeiros rebeldes de Deus se tornaram o espectro do que eles mais odiavam. A igreja. O dogma, o Roma locuta finita causa est. Ih, caralho. Aí Roma falou, acabou. Roma falou, ninguém falou questiona mais. Não, falei em latim. Roma falou, acabou. Então eles criaram esse espectro. Não queremos saber de Deus. E criou-se uma ojeriza tão grande de Deus, que Deus deixou de ser bem-vindo. E aí é curioso notar que é nesse movimento, por isso que eu citei o George Minoir, que surge o que nós chamamos de ateísmo. E antes que alguém fale assim, bobagem, Rodrigo falando besteira, Hipirro e Carneades, lá na Grécia Antiga, eles não eram ateus no sentido do ateísmo hoje. O próprio Sócrates foi condenado nos laudos lá de ateísmo. Mas o que era o ateísmo de Sócrates? É porque ele se indispôs contra os deuses do Olimpo. E é que ele não acreditava nos deuses. Exatamente. Então, é anacrônico dizer que o ateísmo de Richard Dawkins, ou o ceticismo de Richard Dawkins, é o mesmo ceticismo de Pirro, de Carneades, de Protágoras, que dizer que o homo mensura, o homem... Não. É outro tipo de ceticismo. Aquela escola ceticista que tinha na Grécia Antiga não tem nada a ver com o movimento ateu. Aí é curioso notar que, se o ateísmo é a forma mais clara do universo, se a existência de Deus, do Criador, ou do design inteligente, se quiser, se é uma coisa tão estúpida, por que a humanidade demorou tanto para perceber que Deus não existe? E é curioso que é isso que o Marx falou, a gente chama em teologia de consensus gentium, que é uma das partes que está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ele falava do consensus gentium em latim. O que é o consensus gentium? É o consenso das gentes. Qualquer povo que você for, em qualquer lugar, eles vão ter uma ideia do sagrado. Eu lembro que uma vez que eu falei isso, alguns ateus tentaram provar que tinha uma tribo, até aqui no Brasil, que eles não tinham a ideia de Deus e tudo, mas não. Hoje,
Uma pesquisa científica clara mostra, eu posso pegar vários aqui, que não existe até hoje. Eu sei que tem gente falando isso aí na internet, mas na prática não tem, porque a tribo brasileira, que agora me fugiu o nome dela aqui, tá na ponta da língua, que eles falaram, essa é a primeira tribo ateia que descobriram. Não, porque o próprio sujeito que escreveu sobre essa tribo, eu tô com o livro dele em casa, pena que eu tô agora esquecendo o nome dela, ele falou que eles acreditavam em espíritos, eles acreditavam, então... mas não acreditavam em Deus, mas acreditavam no sobrenatural. Você está entendendo? Eu estou falando assim, não encontrou até hoje nenhuma tribo, nem lugar nenhum do mundo que foi ateia no sentido exato da palavra, que não acreditavam em nada sobrenatural. Parece que esse que eu vou deixar de chamar de Deus agora, eu vou chamar de transcendental, ele está no DNA de todos. Até Sigmund Freud, o pai da psicanálise, falou que nós nascemos com uma carência profunda de um pai universal. Só que esse pai não existe, porque Freud era ateu. Peraí, mas se Deus não existe, de onde vem essa carência? É a mesma coisa de você querer me convencer agora que eu tenho sede, mas a água não existe. Se o seu organismo pede água, é porque a água existe em algum lugar. Porque se o seu organismo pedir para sobrevivência própria um elemento que não existe na natureza, o que vai acontecer com o seu organismo? Ele vai morrer. Concorda comigo? Então, na natureza, esquece Deus, vamos observar a natureza. Tudo o que um organismo vivo precisa para continuar vivendo, existe na natureza. Ele precisa da água, a água existe. Ele precisa do oxigênio, o oxigênio é o fino lá, o ajuste fino. Ele precisa desse oxigênio, o oxigênio não existe. Porque se o organismo tem a carência de algo que não existe, ele vai morrer. Agora é curioso, o próprio Freud admite que nós temos uma carência de Deus. Então Deus não existe? De onde vem essa carência? E como é que nós continuamos vivendo se essa carência não está sendo preenchida? Aí eu lembro de Chesterton, que dizia, o único problema é que quando você deixa de acreditar em Deus é que você se torna propenso a acreditar em qualquer besteira que lhe disserem. Um monte de bobagem, né? O Chesterton parafraseou. E Chesterton foi o primeiro que falou isso aí. E Chesterton era um católico tremendo, um apologeta. Então, sabe, vamos pensar um pouquinho mais. Por que existe algo ao invés de nada? Por que existe música ao invés de ruído? E por que a música às vezes desafina com crianças morrendo? Aí isso é tema para um outro debate. Tem mensagem para nós aí, Jean? Epa. É que tá ali o Vitão, caralho. Tem vídeo? Tem áudio, alguma coisa? Tem um vídeo aí, então, um videozinho. Tá com um vídeo aí enquanto eu abro aqui. Tu já verificou esse vídeo, eu suponho, né? Tá. Porque são uns negócios meio esquisitos? Não, nunca veio não, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao designer. Que eu, como gente, identifico como Deus bíblico. Sou Matheus, da Zona Sul daqui de São Paulo. Saudações ao Viverdes, Igor. Eu tenho duas perguntas para os convidados de hoje. Eu queria saber o que eles acham da ABC2, primeiro, e depois eu queria saber, até do Rodrigo Silva, por que ele acredita nos resultados da datação por termoluminescência e não acredita no resultado da datação por decaimento do carbono 14. Ótimo. Valeu! Responde primeiro, depois ABC2. Posso falar do ABC2? Salve, galera do Flow, sou o Matheus, da Zona Sul. Isso, olha, a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e é uma associação que, do meu ponto de vista, faz um compromisso totalmente equivocado. Péssima ciência, com péssima teologia, com péssima filosofia. Eles defendem o evolucionismo teísta, que Deus conduziu a evolução. E que a ciência teria evidências para isso, e que a Bíblia também, de alguma forma, indicaria isso. Por que é péssima a ciência? Por que é o compromisso totalmente equivocado? Porque a gente sabe que a evolução é um processo não guiado. Então, você colocando Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução.
Agora, quando Deus guia a evolução, você Necessariamente destrói... não guiado? Necessariamente não O guiado. Ela não tem evolucionista intenção. raiz, ele vai falar que é um processo cego. Ela não tem propósito. Segundo, quando você coloca Deus para guiar a evolução, você corrompe os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade. É um Deus que usa a morte para criar a vida. É um Deus... Outro dia eu estava numa palestra de um evolucionista ateísta, olha só. Ele falou assim, ó, porque Deus fez e não gostou. A ABC2, ele era da ABC2, ele estava dizendo assim, porque Deus fez e não gostou. Porque Se Deus ele fez e não gostou, ele não é perfeito. Ele fez e não gostou. Aí ele foi melhorando, porque não estava muito bom, então ele foi melhorando. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. Ele foi fazendo, fez, não gostou, fez, não gostou, fez, não gostou, até que ele gostou, fez você. Eu falei, nossa, pelo meu passado brilhante, congratulações, né? Gente, Deus nos fez pronto. A imagem e semelhança de Deus, de honra e glória, ele me coroou desde o início, não é? A Bíblia, Jesus fala, olha, porque não lestes que desde o início, desde o princípio, Deus os fez macho e fêmea? Por que péssima ciência? Porque a gente descobriu hoje que Darwin está nu. O darwinismo morreu, a Terra é jovem, olha só, não temos os milhões de anos. Então é um compromisso totalmente espúrio. Olha, a BC2, para quem perguntou, ele vai dizer assim, não, a gente defende as 4 posições. Não defendem. Eles são evolucionistas, teístas, que defendem o compromisso da fé com a ciência. Pior, eles chegam na Bíblia e falam assim, Igor, Gênesis é alegoria, Adão e Eva nunca existiram. Olha, veja só, o dilúvio é o épico de Gilgamesh, parecido. Olha, veja bem, Deus não sabia explicar a evolução para aquele povo antigo. Sabe o que Deus fez? Deus mandou contar uma história. Olha, corrompe a palavra de Deus. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, autoridade final e inerrante. O Gênesis, eu tenho uma palestra do pastor Ayrton Williams, que eu gravei no meu programa da IPP-TV, Fé e Ciência. Ele falou assim, Marcos, toda a estrutura de Gênesis é de narrativa histórica, não tem nada de poesia, não tem nada de mitologia, os elementos da linguística não se encontram lá. Aí eles vêm, outro dia eu estava debatendo com alguém da BC2, a menina falou assim, mas eu aprendi lá na BC2 que Gênesis é poesia, né, professor? Eu falei, que é isso? Onde você aprendeu isso? Na BC2. Falei, gente, Gênesis é poesia? Então, para fazer esse casamento, Igor, você tem que corromper a Bíblia. Você tem que corromper a evolução. Você tem que pôr Deus para guiar. Você tem que corromper Deus. E você tem que embarcar numa péssima ciência. Você acha que isso é alguma coisa que uma associação séria, de cristãos na ciência deveria fazer? Gente, não. Talvez o que eu mais combato não é o ateísmo. Eu acho que o ateu é consistente. Ele tem uma tese. Ele tem argumentos. Dá para sentar na mesa e discutir. Mas discutir com o evolucionismo teísta é duro, hein, ô Igor? Pô, você falou uma parte antes de tu ir pra tua beleza, parte. tranquilo. Por quê? Porque é um samba do crioulo doido. Se eu posso falar crioulo aqui, né? Samba do crioulo doido. É uma coisa que não fecha. É uma emoção de água com óleo. E aí eles sabem o que eles falam? O Rodrigo é herege. O Marcos é um fundamentalista. O Adalto Lourenço, não. A gente tem que se render à ciência. Darwin é amigo de Deus. Darwin não é amigo de Deus. Peraí. Ele propôs uma tese totalmente diferente. Tudo bem, não tem problema. Mas não pode ligar os dois, né? Então, o nosso amigo ali, né? O que eu acho da BC2? Acho que ficou bem claro.